Hoje vamos fazer uma pequena meditação na Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 3. Eu gosto muito dessa carta, porque eu acredito que ela traz ensinamentos básicos muito importantes para a vida cristã. E eu sempre gosto então de retornar para ela de vez em quando para rever o básico, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 3, e eu vou ler alguns versículos junto com os irmãos. Então o versículo número 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aqui eu vou fazer uma modificação, né? Porque o texto ele vai seguir em frente falando de pecado. E baseado nessa definição aqui do versículo 4, eu vou então passar a mudar a palavra pecado para transgressão da lei. Então no versículo 5 vai dizer assim: Sabeis também que ele se manifestou para tirar as transgressões da lei, e nele não existe transgressão da lei. Todo aquele que permanece nele não vive transgredindo a lei. Todo aquele que vive transgredindo a lei não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica a transgressão da lei procede do diabo, porque o diabo vive transgredindo a lei desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática da transgressão da lei, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver transgredindo a lei, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte.
Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedirmos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Vamos orar mais uma vez. Peço que o irmão Miguel faça uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura da Tua Palavra, Pai. Palavra esta, Deus, que venha aos nossos encontros, ó Deus, no nosso coração, para refletirmos, ó Deus, como nós somos preciosos para Ti, Pai. Somos Seus filhos, ó Deus, porque Tu nos amou primeiro, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor que tem por cada um de nós, Pai. Perdoando nossas falhas, perdoando nossos pecados e nos conduzindo a uma vida, Pai, de paz, de esperança, de tranquilidade, junto contigo, Pai. O Teu Santo Espírito está sempre conosco, Deus, nos revelando a Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, vocês viram que eu dei ali uma mudança ali na palavra pecado para transgressão da lei, de acordo com o que explica o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que quebra a lei de Deus, que vai contra a vontade de Deus. Então, a lei de Deus é a vontade de Deus. Deus tem um desejo, tem um sentimento, ele tem um querer, ele tem uma vontade, e se você se opõe a isso, você comete pecado. Não é assim, uma constituição igual a do nosso país, e tem aquelas regras, e o presidente tem que seguir a Constituição, os juízes, os senadores, todo mundo debaixo da Constituição. Não, é diferente. Quando se trata de Deus, é o desejo pessoal, o pensamento pessoal de Deus. Então ele tem uma vontade. Por exemplo, ele mandou matar o rei inimigo. Então tinha lá o rei Saul, rei de Israel, e Deus falou: você vai fazer guerra e você vai matar o inimigo. Então, quando o profeta Samuel chegou no acampamento da guerra e viu Saul com um monte de bois e com o rei inimigo vivo, Samuel falou para Saul: o que foi que você fez? Eu acho que eu fiquei com dó de matar os bois, fiquei com dó de matar o rei e não matei. Aí o profeta Samuel tirou a espada, que tinha ali de alguma pessoa, não lembro, pegou uma espada e matou o rei. Falou: olha, isso que você fez não é certo, você tinha que ter eliminado os inimigos. Então,
O que eu quero dizer é que não é uma lei moral que Deus está sujeito a ela nos nossos padrões. É a vontade de Deus. Quem determina o que é certo ou errado é Deus. Se Deus mandou matar e você não matou, vamos lá? Sim, mas o que você fez? Ficou. Está entendendo? Não é assim, é pecado matar. Não é pecado matar, é pecado desobedecer o que Deus mandou. Mas nesse contexto aí, né? Não tem contexto. Deus mandou, está mandado. Você desobedeceu, você está errado. É isso que eu quero que os irmãos Não, peguem. fala do pecado de matar. Nesse contexto aí não era pecado. Se Deus mandou, você desobedeceu, você está errado. Ponto. Você está entendendo? Então vai chegar o Apocalipse, certo? A gente já está entrando aí nos Apocalipse. Deus manda os anjos dele matar. Os anjos já vão ficar com dó, não vou jogar meteoro em ninguém não. Mas está errado. Você está entendendo? Não tem esse negócio assim, é o certo e o errado. Quem determina o que é certo e o errado é Deus. A gente tem que tirar a nossa visão humana das coisas e parar de querer julgar Deus conforme os nossos padrões humanos. Deus é que é o referencial de certo, de errado, de luz e trevas, de bem e mal, de verdade e de mentira. Logo, se Deus mandou matar e você desobedeceu, errado é você. É assim que funciona. Não questiona-se Deus. O fato dele ser Deus é justamente porque ele é inquestionável, certo? Ele é absoluto, ele é supremo. Ele é que determina pra gente o que é certo e o que é errado. Mas Deus é bom, Deus é amor, então Deus vai sempre dar o bem. Mas não é você que determina o bem pelo aquilo que você acha que é o bem. É o bem pelo que Deus determinou, tá? Universo dele, regras dele. Se você quiser ter regras diferentes, crie um universo para você e viva nele, né? É porque as duas coisas que fala, Deus é amor, se tiver justiça, as pessoas usam só o lado do amor e esquecem da questão da justiça. Né? Não, aqui eu estou colocando que não é a justiça nos pensamentos nossos, aquilo que é justo. Sim, sim. Eu estou colocando aqui que Deus é amor e Ele é justiça. Então eu sou um servo de Deus. Deus matou uma criancinha. Deus fez justiça. Eu sempre vou defender que Deus fez justiça, porque Ele é que determina o que é justo. Se eu me oponho a Ele, eu é que estou errado. Vocês precisam ter isso em mente. O mundo perdeu o juízo. O mundo entrou a questionar Deus, numa arrogância, sabe, numa loucura, e perderam o juízo. Não sabem mais o que é Deus, quem é Deus, ou o que é o certo e errado. Então, na palavra de Deus, na lei de Deus, nas coisas de Deus, precisa-se obedecer a Deus. Desobediência é o que é o pecado. O pecado não é assim, eu deveria ter feito bem e aí eu não fiz o bem. Não prenda-se àquilo que você acha que é o bem. Não se prenda a isso. Então, por exemplo, eu estou lá no Antigo Testamento. Eu estou lendo o Novo Testamento, é uma coisa, né? Alguém te deu um tapa no rosto, você dá a outra face. Mas lá no Antigo Testamento, Deus mandou fazer guerra. Então, se o povo tivesse desobedecido a Deus, como desobedeceu, e não feito a guerra, o que eles fizeram? Pecaram. Desobedeceram.
Entendeu? Esse é o referencial, senão você não consegue entender a Bíblia, você não consegue entender o Antigo Testamento, porque o povo de Israel entrou na terra de Canaã e Deus falou, é para sair matando todo mundo, não é para deixar ninguém vivo, a terra é para ser conquistada, é por meio da guerra, vocês vão tomar essa terra. Naquela época as pessoas entenderam muito bem, mas hoje as pessoas ficam assim meio perdidas, meio confusas. E eu estou explicando que o pecado que você tem que temer é desobedecer a Deus. Que hoje a moda é pregar o amor. Não. Aí as pessoas inventam as próprias regras do que é amor. Amor é o que Deus diz que é amor. Se Deus falar, você vai amar tal pessoa e vai odiar tal pessoa, você vai obedecer, sem questionar. No exército é assim. Senão o exército se desfaz. Então, o general dá as ordens, certo? E você obedece. Mesmo quando a vontade, você tem que obedecer. Não existe vontade. Você não está lá para ter vontade. Mas tem quando a vontade. Não tem vontade. Você é cadeia de comando. Um manda, o outro obedece. Senão não funciona. Você não tem que entender o projeto do general, por que ele mandou fazer de tal forma. Você só tem que fazer a sua parte, a sua missão. E a missão tem que ser cumprida. Não tem esse negócio de questionar. Então imagina se o exército tomasse conta do nosso país. Mesmo que nós pedíssemos que o exército tomasse conta, ia ser um sofrimento tão grande, porque a gente está acostumado a não obedecer. Eu já imagino as pessoas, né? O exército falou, deu uma ordem ali, o cara, não, mas por quê? Igual que ele faz com o policial. Imagina a situação. Porque no primeiro, ele já ia tomar um tapão na orelha, já ia cair no chão. Mas por quê? Não tem porquê. Né? Sabe? Então esse é o choque de realidade que a gente viveria, né? Na situação, porque não é igual o mundo pensa que é as coisas, tá? Então Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é comandante, o Senhor dos Exércitos. Nosso general é Cristo, é a música que a gente canta. Ele dá as ordens e a gente obedece sem questionar. Ou a gente está em pecado, ou a gente é condenado. Então, todo mundo que lê a Bíblia precisa entender isso, certo? Isso é muito importante. É por isso que a gente não sai pegando revelação, Deus me disse, Deus... Não. Porque, e se não foi Deus que falou? Teve um fulano de tal, até tem na internet, ele leu lá na Bíblia. Está escrito lá, vai e toma a mulher do teu próximo e adultera. Até o repórter na entrevista, né, que foi fazer, pegou, deixa eu ver o que você leu aí. Aí falou, mas aqui tem uma vírgula aqui, né? Não é para você adulterar, né? É para você pegar uma mulher... É a mulher adúltera, né? Adúltera. Tá? Ele leu adulterar. Então ele leu errado. Então, você não pode sair assim, com toda a falta de cuidado, pegando qualquer coisa e dizendo que é de Deus. Porque se é de Deus, você tem que obedecer. Por isso que a gente segue, na Igreja Batista, a gente segue a Bíblia como única regra de fé e prática. E aí não é igual aquele senhor lá que estava no Antigo Testamento. A gente lê de trás para frente. Novo Testamento,
acima do Antigo Testamento. Nós estudamos a palavra de Deus à luz dos ensinamentos de Jesus. Nós interpretamos todo o Antigo Testamento da maneira como Jesus ordenou, como Jesus ensinou. Nós seguimos a Jesus, nós não seguimos a Moisés. Então, quando a gente fala que lei de Deus, então vou seguir a lei do Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. Não! Você vai ver qual que é a lei completa de Deus, que completa em Jesus. E a partir de Jesus é que você vai ver. Então Jesus falou, olho por olho, dente por dente? Não. Mas se o seu inimigo tiver fome, você dá a ele de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber. Certo? Então, como eu falei, nós lemos então aqui que a transgressão da lei é pecado. Nós vemos aqui nos últimos versículos desse capítulo 3 o seguinte. Vou ler no versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedirmos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, né? Então ali falou em transgressão da lei. A lei é mandamento, e aqui nós estamos falando que guardamos os seus mandamentos. Então vou ler de novo. Amados, se o coração não nos acusar, tiver a consciência tranquila, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedirmos dele receberemos. Está garantido que você vai pedir e vai receber. Por que que você vai receber? Porque guardamos os seus mandamentos. É qualquer um que vai receber aquilo que ele pede? Não. Por quê? Porque tem a questão dos mandamentos de Deus. Eu não estou falando dos 10 mandamentos, estou falando de todo o comando que Deus dá. Eu estou falando de não andar em pecado. Deus manda, você obedece. Se você é uma pessoa obediente, se você tem a Deus como verdadeiro Senhor, porque é isso que significa a palavra Senhor. Então, vamos lá traduzir então. A palavra Senhor na Bíblia, ela tem o peso de dono. Senhor, dono de escravos. Então a Bíblia vai falar literalmente em um determinado trecho lá de Paulo, que nós somos escravos de Cristo, que Cristo nos comprou, nós pertencemos a Ele, nós não temos vontade, escravo não tem vontade. Então, sabe, eu estou tentando trazer o peso real, o que a Bíblia realmente está dizendo. Deus, quando você fala que Jesus é o seu Senhor, significa que Ele é o seu dono, Ele não é só o seu patrão. Se Ele não te pagar, você não vai obedecer. Não, você não tem direito, não tem direito, você é escravo, você tem deveres, você tem benefícios, porque o seu Senhor é um bom mestre, ou seja, um bom dono de escravo. Ele é bondoso para com o seu Senhor. Você não merece as benesses do seu Senhor. Ele dá, não é porque você merece, porque escravo não merece nada. Você recebe porque ele é bom, porque ele quis, porque ele dá galardões, que é presentes. Ele é bom, não é porque você merece. Então, nós saímos do domínio do império das trevas e viemos para o domínio do império da luz. A gente só trocou de dono. Nós estávamos no poder das trevas, escravizados, e nós fomos retirados das mãos de um Senhor e colocados nas mãos de outro Senhor. Nós não mudamos da condição de escravos. É lógico que vai ter vários versículos que vai falar, Jesus vai falar que vocês são amigos, Jesus vai falar que vocês são filhos, certo? Tem várias coisas, mas eu estou focando na declaração da Bíblia que diz que você é servo.
Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o Senhor, ela está dando o nome ali de Senhor, de escravos. Quando a Bíblia fala que nós somos servos, ali a palavra no original é escravo. Não é servo de empregado, é servo de escravo. A palavra ali é escravo. Então, nosso Senhor, quando na Bíblia o tempo inteiro que está falando que Jesus é o Senhor, é porque Ele é o Senhor de escravos e nós somos os escravos, os servos. É isso que quer dizer. Não tem espaço para outro tipo de situação, tá? Então, o que acontece? Nós vamos pedir e vamos receber. Por quê? Porque nós guardamos, e guardar significa observar, ou seja, estar atento para as ordens do mestre, no sentido de cumprir exatamente o que foi mandado, certo? Então, guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, o que é agradável a Deus? Quando você obedece. Se você obedece, você está agradando a Deus. Se você é um bom escravo, um bom servo, um servo obediente, a Bíblia vai falar de um servo desobediente e tal, tem todos esses sinais. Gente, é tão sério isso, que vocês vão ver que a punição para quem desobedece a Deus é a mesma punição que era dada para o escravo: castigo, açoite, morte. É por isso que a Bíblia fala em inferno, porque se você desobedece, não, então você pode servir a outro senhor, não tem essa liberação para você servir a outro senhor. Ou você obedece ou você morre, porque não é brincadeira. Mas no mundo de hoje é cheio de florzinha, né? Fizeram um evangelho, uma Bíblia fake, onde você pode desobedecer a Deus que não acontece nada. Deus é amor e perdoa. Não acontece nada. É opcional você obedecer a Deus. E a Bíblia em nenhum momento fala que é opcional. Ela fala, gente, é a história de Noé. Noé pregou e durante 100 anos que ele construiu a arca, ele anunciou, todo mundo viu ele construindo a arca. Bom, a arca era a própria pregação, do dia como veio uma enorme caixa de madeira, um prédio de madeira, né? Uma caixa enorme de madeira, né? Não tinha como não ver os animais indo para a arca. Todo mundo sabia do que estava acontecendo, mas não, adivinha? Não, nós nunca vimos chover. Não, mas eu estou fazendo aqui a arca porque Deus vai destruir o mundo, vamos entrar na arca. Não, mas a gente nunca viu chover, Noé. Deus não vai destruir esse mundo, que isso? Nós sabemos da história, porque eles eram bem próximos da época de Adão, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus ama o homem. Deus fez todo esse mundo para o homem. Olha que maravilha, é para a gente fazer o que a gente quiser. É para a gente fazer o que a gente quiser. Nós só estamos vivendo. Imagina que Deus vai matar pessoas que estão só casando, né? Tendo filhos, que vai matar as crianças. Não, Deus é bonzinho, não é? Que história é essa, não é? É igual nos dias de hoje, né? Tem gente que fala, agora eu entendo Noé. É mais fácil você colocar um burro dentro da do que o ser humano. Os animais são mais inteligentes que o ser humano, porque o ser humano provoca, desafia Deus, e aí a gente sabe. Então imagina, eu não sei quantas pessoas tinha na época de Noé, mas vamos imaginar que fosse 1 bilhão de pessoas. Morreram 1 bilhão de pessoas. A água cobriu o mundo inteiro, até o topo dos montes mais altos. Acabou com o mundo. Morreu gente, os animais que não estavam na arca, porque a arca ela era só para um par de cada espécie, né? Então, um leão macho e um leão fêmea, para continuar a espécie. Um homem e uma mulher.
um casal de chimpanzés, um casal de orangotangos, um casal de elefantes, um casal de doninhas, um casal de corvos e por aí vai. Todo tipo de animal. Vamos supor, só para a gente entender, né? Tinha aquela história dos animais puros e tal, mas só para a gente saber. E aí, todo o resto foi destruído. Aí as pessoas ficam brincando hoje, quando a gente fala em Apocalipse, o mundo ser destruído num novo dilúvio de fogo. Quando a gente fala em inferno, as pessoas ficam brincando, achando que Deus não vai fazer o que Ele disse que vai fazer, né? Então, eu estou dando foco aqui para a gente entender como é que a gente faz para ser atendido nas orações. Deus vai atender aquele que é servo, aquele que é obediente, aquele que tem temor, tem respeito por Deus. Aquele que não é, não vai ser atendido. Pode chorar, pode fazer jejum, pode orar em cima do milho, pode pegar uma faca e ficar se cortando, não vai ser atendido, porque está em desobediência à vontade de Deus. Se você está em desobediência à vontade de Deus, você não agrada a Deus. Se você não agrada a Deus, Deus não fica feliz com você. Se Deus não fica feliz com você, você morre. Você sofre. Você pena. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele não é um eu. Se você fizer alguma coisa contra mim, eu vou ficar chateado. O que eu posso fazer? Agora, Deus é diferente, mas as pessoas brincam, tá? Então, continuando aqui, todo aquele que permanece nele não vive desobedecendo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não conhece a Deus. Tem outro texto, outro versículo que vai falar que quem não ama não conhece a Deus. Mas aquele que vive fazendo aquilo que Deus não gosta, ele também não conhece a Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, ele ia ter medo das consequências. Ele ia falar assim: então é por isso que nada dá certo na minha vida. Parece mesmo, eu tinha percebido que era como se eu tivesse com um azar muito grande. Quer dizer que é porque eu provoquei Deus com as minhas atitudes. Quer dizer que se eu mudar, esse azar todo que eu tenho na minha vida vai embora, eu começo a prosperar. É isso que a Bíblia está falando. É isso que a Bíblia está falando. Porque se você provoca a ira de Deus, se ele fica irado com você, ele vai na intenção de te destruir, te arruinar. Por quê? Porque isso é a justiça. Quando se fala em justiça, a palavra por trás da justiça é vingança. Então tinha lá, um homem brigou contra o homem, eles vão diante do juiz e ele fala: olha, fulano de tal pegou e queimou a minha casa e eu quero reparação, eu quero justiça, eu quero ser vingado, porque ele foi mal comigo. E eu, pela lei do país, eu não posso eu mesmo queimar a casa dele, mas eu gostaria de queimar a casa dele, porque ele fez. Então qual que é a vingança? Ou aquele que queimou a casa, estou falando lá no Antigo Testamento, né? Quem queimou a casa vai dar o dinheiro para construir uma nova, ou vai construir ele mesmo a nova, ou então o juiz vai mandar queimar a casa dele. Olho por olho, dente por dente. Justiça, vingar. Então, vocês vão ver, se você pegar, vai ter escrito exatamente essa palavra vingar, né? E assim vingou-se fulano de tal do outro, ou seja, a justiça foi feita.
é equilibrar. Vingar é o equilibrar. Nos nossos tempos de agora tomou-se uma outra proporção, a de que justiça é o equivalente e a vingança é passar da medida. Porque quando você entrega na mão de uma pessoa para ela mesma se vingar, para ela mesma, quando você mesmo se vinga, normalmente você ultrapassa a medida do que é justo. Você ultrapassa o nível da justiça. A justiça é olho por olho, dente por dente. Esse é o princípio todo. Se você vai se vingar e bate ali igual, zerou a conta. Mas se você ultrapassa, aí começa uma nova demanda do outro lado. O outro vai falar, não, você se vingou demais, agora eu... Então, por isso que foi entregue na mão da lei, das autoridades. Porque quando uma pessoa mesma se toma ela mesma para si fazer justiça com as próprias mãos, que é a tal da vingança, ele ultrapassa os limites. Então todo aquele que permanece, então, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então eu já falei que é transgredindo a ordem de Deus, desobediente, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus foi Jesus. Ele veio e se colocou na forma de servo, né? A forma de homem, depois a forma de servo, abaixo da forma de homem, né? E ele teve a morte na cruz, morreu crucificado como o escravo desobediente. A Bíblia vai chamar Jesus de servo sofredor. Lá em hebraico é Bed Yavé, né? O servo do Senhor, fala lá, é o servo sofredor. Então, o escravo sofredor, né? Então, Jesus, ele vem como qualquer humano, como escravo, e ele, como escravo, aceita a própria condenação, o castigo de Deus, que é dado para o escravo. Ele não questiona, certo? Então ele vai como ovelhinha obediente. Ele foi criado para ser consumido. Como ovelhinha obediente, ele vai para o matadouro, mudo. Então Jesus dá um exemplo, que é preciso obedecer. Se Deus mandar você morrer, você morre. E ele obedeceu. Ele falou, não é a minha vontade, na oração lá no Getsemane, contudo não deve ser feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então Jesus mostrou, qual que é o exemplo de Jesus? Ensinou a ser servo, fiel. Então se o seu Senhor manda você ir para a fogueira, você vai, que é o caso que eu já citei nas aulas passadas de Mesaque, Sadraque e Abidnego, certo? Os 3 amigos de Daniel foram para a fogueira. Eles falaram para o rei, nós não vamos desobedecer a Deus. Se Deus quiser nos salvar, ele vai nos salvar, mas se ele não nos salvar, fica sabendo, ó rei, que negar a ele, desobedecer a ele, nós não vamos. Se ele deixar a gente ser queimado, nós vamos ser queimados, mas nunca vamos ser servos desobedientes. E eles foram queimados, quer dizer, tentaram queimar, né? Jogou na fogueira e o fogo não pegou. Quer dizer, o fogo pegou, o fogo, né? Mas eles não sentiram, né? O fogo passou ali como se fosse um vento qualquer e não aconteceu absolutamente nada, nem com um fio de cabelo deles. Então, eu falei, já dei como exemplo aqui, Jesus falou para os discípulos dele, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Jesus sabe que ele está mandando os crentes para o meio de gente sanguinária para pregar a palavra de Deus. E ele vai falar, a uns de vocês eles vão matar, a outros eles vão jogar na cadeia. Só que essa é a vontade de Deus.
que você vá e você sofra por amor do nome de Jesus. E é isso que acontece. Foi assim que a igreja cresceu. Tem alguém que já disse que a semente é o sangue dos justos. Conforme a igreja era massacrada na perseguição, mais ela crescia. Então foi preciso muita gente morrer, dando testemunho de sua fé, para que o evangelho vencesse o Império Romano. Imagina que o Império Romano era igual aos nazistas, igual a qualquer coisa do tipo. O evangelho tomou conta do império, até o ponto de todo mundo no império assumir o cristianismo como nova religião. Ele venceu a perseguição política, religiosa, o que fosse. Então, Deus manda hoje os crentes para morte. É um mandamento. Quem desobedece está em pecado. Foi isso que ele determinou. Então, continua seguindo, né? Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, que é o Espírito Santo, que a gente já explicou em outras aulas, e esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o Espírito Santo é a capacitação, é o poder de Deus, é a presença de Deus dentro de você, que te capacita para que você possa ser um crente fiel. Porque sob a tortura do inimigo, qualquer um que não tenha o poder sobrenatural de Deus não vai suportar e vai renegar Jesus. Só não renega Jesus aquele que nasceu de novo. Por quê? Ele tem um poder sobrenatural espiritual que o conduz a permanecer em Jesus. Não é mera vontade humana. Existe um poder sobrenatural que a pessoa está lá crucificada lá na cruz, ele está dando glória a Deus, está sendo queimado na fogueira e está dando glória a Deus. É a prova do sobrenatural. E isso aí é um impacto para a vida daqueles que estão crucificando, que estão queimando, que eles veem aquilo e eles falam, ué, está errado isso. Porque um ser humano, diante da tortura e da morte, ele se desespera, mas essas pessoas continuam louvando a Deus. Isso aí é sobrenatural. Isso daí não é humano. Então as pessoas viam a morte dos crentes como testemunho. O exemplo mais claro é o Jesus está sendo crucificado. Tem um dos soldados que fala, realmente esse daí era filho de Deus. Porque ele vê a postura de Jesus. Jesus sendo crucificado, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Então, continuando. Isso é o manifesto filhos de Deus, os filhos do diabo. Não, todo aquele que não pratica a justiça não permanece em Deus, não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Então, o amor é um mandamento de Deus. Então, continua na casa do mandamento, da lei de Deus. Deus mandou amar. Se você não ama, é muito fácil assim, né? Deus manda você morrer. É muito difícil pensar, mas quando Deus fala, só amar, parece que é fácil, mas não é fácil. Porque envolve perdão. Envolve você perdoar a traição. Envolve você ser bom para aquele que é mal com você. Envolve você abrir mão da vingança, abrir mão da justiça, do seu direito. Envolve você abrir mão do seu carro, o cara bate no seu carro, aí você não leva ele para o juízo, você perdoa. Envolve você abrir mão do seu direito. Isso não é fácil. Isso só é possível se tem
algo sobrenatural dentro de você. Senão você não faz, porque o ser humano é mau. O ser humano sem Deus, ele se vinga, porque a vingança é justiça, e ele está no direito dele. Vocês estão entendendo que o bem é o mal? Então está ficando claro para vocês que justiça humana, que a gente considera que é o bem, na verdade ela é o mal. Quando você exerce a justiça humana, se vinga da pessoa, você está no seu direito, está usando o seu direito. Para Deus isso é mal. Então, a justiça de Deus excede a justiça humana, porque Deus manda ter misericórdia. Então, do mesmo tempo que eu falei agora há pouco que Deus manda matar, é difícil aceitar que Deus manda matar. Mas e quando Deus manda você não matar, e você tem toda a vontade de matar, de estrangular a pessoa? Até o meu primo aqui com as filhinhas dele. A pessoa chega um homem malvado e pega a menina mais novinha, pega um pedaço de pau e bate nela e mata ela. O que ele vai fazer? O que eu vou fazer junto com ele? A gente vai pegar o cara e vai picotar o cara em pedacinhos. Isso é o normal. Humano, ser humano, antropologia, reação normal. Mas, e é um direito nosso, na justiça humana e tudo, mas Deus manda, não. E isso é difícil. E aí fala para obedecer, e é uma coisa que você não vai querer obedecer. Você vai falar assim para Deus: Deus, me segura, porque senão eu vou arrebentar com essa pessoa. Na minha vontade é de acabar com o indivíduo. Então, é muito fácil criticar Deus quando Deus manda matar, mas e quando Deus manda não matar e você quer matar? Certo? Você está entendendo como que é complicado? Então, Deus manda você abrir mão do seu direito. Mas eu tenho direito, Deus. Ele me fez mal, eu tenho direito de justiça. Mas Deus fala: se o teu inimigo tiver fome, não é para você aproveitar e se vingar, é para você. O seu inimigo agora o seu inimigo está por baixo. É a vez de você se vingar. Ele não me ajudou quando eu estava na pior. Agora eu não vou ajudar ele. Eu vou deixar ele passar fome. O que Deus manda? É para você dar comida. Se ele tiver sede, é para você dar um copo de água para ele. Eu lembro de uma cena no filme. Tem uma escrava negra, naquela época lá nos Estados Unidos, da escravidão, tem uma senhora branca e ela pede, acho que uma xícara de água para a escrava negra. A escrava negra vai lá pegar, ela pega, cospe, ela está de costa, a outra não vê, e dá para ela. Vingança. O ser humano tem essa vontade, e aí ninguém vai condenar a escrava, por mais que pareça que é errado, mas porque ela está sendo justa. O ser humano está torcendo pela escrava, não é pela outra malvada, que sempre oprimiu, que sempre, sabe? Ou, não sei qual que é a história, né? Estou só lembrando de uma cena, não sei se as duas eram amigas e aquela que era branca traiu ela e ficou na melhor e esqueceu da outra, aí a outra se vinga, sabe? A gente vai torcer pelo que é o certo, do ponto de vista humano, que é o justo. Justiça, vingança, né? Tem esses filmes que as pessoas fazem, eu nem lembro, teve alguma pessoa que falou para mim, não sei se é vingança, aí a pessoa bate na mulher, faz de tudo com a mulher, aí a mulher é o personagem principal do filme, ela vai se vingando e vai matando, massacrando as pessoas que fizeram, e as pessoas falam, o filme é isso, você torce pela vingança da personagem que foi agredida. Essa é a justiça humana. E o filme é filme normal de se passar aí no cinema. Vai passar não na sessão da tarde, que acho que é pesado, mas talvez não sei como é que é, se ainda tem tela quente, esses negócios de noite lá, né? Então,
vai passar, porque é o que a sociedade, o ser humano aceita que é justo, que é correto, é moralmente aceito. Só que Deus fala que não. Aí, então, nesse momento as pessoas ficam, né? Por isso que é complicado. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou seu irmão? Porque as suas obras eram más e seu irmão justas. Caim, ele foi rejeitado, né? Deus vai falar, se você proceder bem, você vai ser aceito. Ou seja, ele procedeu mal, de alguma forma, ali no sacrifício dele, não foi aceito, o irmão dele foi aceito. Então, Abel exerceu o sacrifício corretamente, justamente, e Caim foi feito de maneira errada. Então ele não foi aceito, que é o que a gente leu aqui. Você obedece, faz as coisas do jeito certo, você é aceito. E aí Caim não foi aceito. E aí a Bíblia está falando aqui, por que Caim matou o seu irmão Abel? Porque Caim, ele estava errado, certo? Ele estava errado, e ao invés de corrigir o erro dele, ele foi para atacar o outro que fez o certo. Porque o ser humano é assim, ciumento. São as regras humanas, os pensamentos humanos. Então, a Bíblia vai falar contra isso, né? Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Vocês estão entendendo que eu estou falando aqui de amor? Não é o amor entre você e o seu irmão crente, é o amor por todas as pessoas, obedecendo às ordens de Jesus. Então o mundo te odeia, mas você ama o mundo, você trata as pessoas do mundo bem, porque você está evangelizando com a sua atitude. As pessoas fazem mal para você, você faz o bem para elas, porque você está mostrando que você é de Jesus, você segue a Jesus, você é diferente. A pessoa bate na sua face, você tem o direito justo de bater na face dela, a justiça humana, mas você abre mão do seu direito conforme Jesus ensinou, para amar aquela pessoa, para ter misericórdia, para ter compaixão, para ter perdão, que perdão é amor. Amor é perdão, misericórdia é perdão, misericórdia é bondade, demonstrar bondade é amor, compaixão. A gente usa muitas palavras, mas é tudo muito simples. A diferença entre o bem e o mal, que eu falei que não é determinada pelos padrões humanos, certo? Mas vem de Deus. Mas a diferença entre o bem e o mal. Então vamos lá. Por que é bom? Porque é bom porque ele teve misericórdia. Porque ele foi uma pessoa pacífica. Não. Tira isso da sua cabeça. Não é o bem pelo bem. Não fica preso numa coisa assim. É o bem porque é o mandamento de Jesus. Porque se Jesus tivesse mandado matar e você tivesse misericórdia, como eu já mostrei na Bíblia, você estaria errado. Tá? Então é o bem. Por que eu falo isso? Porque aí o mundo criou essa coisa de que é possível ser bom sem Deus. E fala, um ser humano civilizado, humanizado. Não existe o ser humano mais humano. Isso é uma mentira, é uma idiotice de que o ser humano pode viver a luz, a bondade sem Deus, porque toda a bondade, toda a luz, elas vêm de Deus. Então as pessoas criaram uma mentira, uma falácia, uma fake news de que é possível esquecer esse negócio de Deus e as pessoas podem ser boas porque elas são civilizadas. O ser humano não é civilizado, o ser humano é um animal.
ele é racional, talvez na maior parte do tempo. Os sentimentos são completamente irracionais. Pastor Samuel, mas aí tem muitos cristãos que deixam de vir à igreja e deixam de compartilhar assim, com o corpo de Cristo, que é a igreja, nessa filosofia e dizer, não, eu sou uma pessoa boa, eu não preciso de igreja, não preciso de... E por isso que eu estou brigando aqui contra, dizendo que não tem como você ser uma pessoa boa se você está em desobediência a Deus. Você é bom, o referencial de bondade é Deus. Se você está obedecendo, você está bom, você é bom. Se você está desobedecendo, ainda que o resto do mundo diga, o diabo vai dizer que você está certo, que você é bonzinho, para Deus você não é. E o que importa é para Deus, porque quando chegar lá no dia do juízo, você vai prestar conta para Deus, não é para a sociedade. Não interessa a opinião da sociedade. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Não importa se o mundo está dizendo, batendo palmas para você, interessa saber, Deus bate palma para você. Primeiro que Deus não tem que bater palma para você, porque você está fazendo apenas a sua obrigação. Foi o que Jesus falou. Ele falou, quando Deus ficar feliz, porque você fez o que Ele mandou, você pensa com você mesmo, eu sou um servo inútil, porque eu só fiz a minha obrigação. Então, Deus não vai bater palma para você, você está fazendo a sua obrigação, né? É lógico que Deus é bonzinho e tudo mais, né? Aí você pode até pensar, eu fiz uma coisa bonita, né? Igual a criança faz aquela coisa bonita. Não, você não fez uma coisa bonita, você só fez o que era a sua obrigação. É que a gente se superestima, né? Então, continuando aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para ver porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece da morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. E eu já falei para os irmãos em outras aulas que esse negócio de ser assassino e de odiar não é só quando você estrangula a pessoa com as suas mãos, mas quando mentalmente você estrangula a pessoa com as suas mãos, aí você já é assassino. Então, por exemplo, tem um homem e uma mulher, eles são casados, aí eles se separam, certo? Um não agrediu o outro, mas acabou o amor, um passou a odiar o outro. Está errado. Está entendendo? O ser humano faz o que é errado. Você cometeu um crime porque você odeia. Você não precisa agredir fisicamente. Você odiou, você está errado. Eu não falo mais com aquela pessoa. Está errado. Mas aquela pessoa é ruim comigo, eu tenho o direito de não falar com ela. Está errado. Está errado. Não foi isso que Jesus ensinou. Você tem que ser melhor do que isso. Agora é lógico, tem um monte de coisa. Você vai chegar às vias de fato de agredir a pessoa, então eu vou falar para você, fique longe. Se você não tem maturidade para lidar com essa pessoa, se você vai entrar no jogo dela, fique longe. Mas o certo era você ter maturidade. Até porque você é crente, até porque então você não tem desculpa, porque o Espírito Santo te capacita. Agora, se você não consegue, se o Espírito Santo não está te capacitando, eu vou suspeitar que você não tem o Espírito Santo. Você está entendendo? Não tem desculpa para desobedecer. Quer dizer, você está entendendo, né? Não é que eu estou falando... Vem, vamos lá. Eu estou falando do ideal, do que Deus mandou. Não quer dizer que algum de nós é perfeito. Mas todos nós estamos numa caminhada para alcançar a perfeição. Pode ser que em alguma das coisas, e com certeza isso vai acontecer, você ainda não alcançou a maturidade, a mente de Cristo, para você lidar com determinadas situações. Certo? Mas o objetivo é chegar lá. Certo?
Então, continuando. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna. Aí a pessoa quer ir para o céu. A pessoa está dentro da igreja, não fala com... Não é aquele que é desigrejado, que não está na igreja porque ele odeia todo mundo da igreja e ele não consegue viver com ninguém. Não é? Ele vai na igreja, ele consegue, é um religioso, ele é aquela pessoa hipócrita. Ele vai na igreja, fica lá caladinho, não conversa com ninguém. Ele odeia todo mundo ali, ele só vai porque ele quer entrar no céu. Não vai entrar. Por quê? Porque Deus vê o coração. Deus mandou amar e ele não ama, ele odeia. Se ele odeia, ele é assassino. Não interessa que ele não dê um tiro nas pessoas. Ele odeia, ele é assassino. Ele está assassinando um relacionamento verdadeiro. Não estou, entrando em algumas, só para tentar explicar, a Bíblia não diz isso, mas eu estou falando com as minhas palavras uma justificativa, No mínimo ele está assassinando uma relação verdadeira. Ele está deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, se é que o Espírito Santo está dentro dele, porque se ele não ama ninguém, é muito suspeito que o Espírito Santo não esteja dentro dele, porque ele não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é Deus, porque Deus é amor. Ele não conhece Deus. Então, permanente assim. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. O que Jesus ensina? O que a Bíblia ensina? Que o seu amor tem que ser o mesmo amor de Jesus, que deu a vida pelo seu próximo, e você tem que dar a sua vida pelo próximo. E isso é amor. Negar a você o seu bem pelo bem do próximo. Foi o que Jesus ensinou. Ora, aquele que possui recursos nesse mundo, aí vai dar um exemplo simples, E vira sermão para descer na cidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer? Então, o que mais tem nas igrejas é isso aqui. Vamos lá, o versículo 17 do capítulo 3. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta. Então, a gente está falando de mandamento. Deus mandou amar. Aí a pessoa tem condição de ajudar, mas ela não ajuda. E aí a Bíblia pergunta: como que você pode falar que você é de Deus, que você é filho de Deus, que você conhece a Deus, que você tem amor, se você vê o próximo sofrendo e você tem a possibilidade de ajudar, mas você fecha o coração, você não ajuda? Eu gosto dessa carta de 1 João, porque ela joga para a gente uma autorreflexão. Como que eu posso saber se eu sou de Deus? Se eu estou salvo? Se eu estou no caminho certo? E aí quando você vê um negócio desse, você vai se questionar sobre cada atitude sua no dia a dia. Toda vez que você passou pelaquela pessoa que estava precisando de ajuda e você não ajudou. Você tinha condição de ajudar e você não está falando da pessoa que não tem condição de ajudar, está falando da pessoa que tem condição de ajudar, mas ela não ajuda. E aí ela vem falar que é crente, e ela vem falar que ama Deus, que ama Jesus, que tem o Espírito Santo, e ela fala em língua na igreja, ela canta uma música maravilhosa, e ela ora, o demônio sai, e ela tem revelação, tem visão. Mas isso aqui prova que ela não é nada, que ela é falsa. Prega, é pastor, chega na hora do vamos ver, mas isso é para eu julgar? Não, é um julgamento para cada um de nós. Não é para você ficar prestando atenção no seu irmão, é para você olhar para você, porque isso aqui não acontece quando seu irmão está vendo, acontece quando só Deus está vendo. Quando você vai lá naquela cidadezinha lá distante, ninguém te conhece, só você e Deus sabe do acontecimento. Então, quando chegar no dia do juízo, a gente vai ver aqui mais para frente, vamos seguir em frente. Filhinhos, não amemos de palavra, e nem de língua, mas de fato em verdade.
Nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, consciência pesada, né? Que sabe que está fazendo errado, Deus é maior que o nosso coração e conhece os nossos, todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Então, naquele dia do juízo, né, pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Mas vamos lá. Quando for a prestação de contas, você vai estar em paz, com a sua consciência tranquila, sabendo que você foi obediente, mesmo que te custou muito, ou você vai estar aflito, sabendo que você vai passar por uma prova e que você vai tirar 0, ou que você vai tirar 5 e não vai ser nota suficiente. Está entendendo como é que é o negócio? Não é sobre o próximo, é sobre a gente mesmo. Quando eu olho para esse livro de 1 João. Porque não adianta a gente vir na igreja durante 30, 40, 50 anos fazer todo aquele currículozinho que a igreja, né, vai, faz a ceia, canta a musiquinha, lê a Bíblia e chegar lá no dia você ser condenado. É preciso entender o que a Bíblia está falando. É preciso levar as coisas a sério. Ou é para valer, ou então sai fora da igreja. Não seja crente. Não perca seu tempo, porque é perda de tempo. Você podia estar desfrutando de tudo que essa vida vai dar, porque vai ser só por essa vida, depois você vai queimar para sempre no inferno. Então, se você tiver que beber, beba. Se você tiver que comer, coma. Vai na Disney, porque depois é só tribulação, para o resto da eternidade, só foguinho. Ou se você quer realmente escapar da condenação do fogo do inferno, se você for para você ser crente, que seja de verdade. Não faça as coisas para os outros verem. Faça para Deus ver. Faça sabendo que você vai ser avaliado por Deus. Porque senão você está perdendo seu tempo. Então não tem como esse negócio de ser meio crente. Ou você é, ou você não é. Senão está perdendo o seu tempo, está perdendo o meu tempo, está perdendo o tempo dos irmãos, está atrapalhando tudo. Então, não quer, não é para valer, sai fora, não é para você. Vai queimar no fogo do inferno tranquilo lá com o diabo e deixa cada um na sua. Né? A gente joga a real para as pessoas. Por quê? Tem gente que está achando que vai ter um jeitinho para entrar no céu. Eu vou chegar lá na fila do céu, eu vou agarrar lá na saia da irmã ungida lá e eu vou entrar. Vai de carona. Né? Tem gente que fala, na hora que você for arrebatado, eu vou agarrar nos seus pés e eu vou subir. Não vai. Que nem diz um amigo meu, eu chego lá, troco uma ideia com São Dá uns $10 lá pro Pedro lá e entra. Não tem esquema. Não tem jeitinho. Ou vai, ou não vai. Ou é ou não é. Aí, terminando aqui, então, já falei sobre como é que Deus atende a oração, que é daqueles que são obedientes. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Qual que é o mandamento? Amar uns aos outros. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Como é que a gente sabe que podemos ter Deus permanecendo em nós? Se guardamos os seus mandamentos. E se ele mandar matar, você mata. Porque não é para você desobedecer. Porque o referencial de bondade, de justiça, de certo e errado é Deus. Você não está adorando uma lei moral. Você está adorando e seguindo a Deus. Separa essas coisas muito bem separado. É preciso isso. O missionário que vai lá para uma terra distante, às vezes ele vai com a família,
Às vezes o inimigo vai chegar lá e vai pegar toda a família dele e vai torturar ele e vai falar: olha, você renega, senão a sua família vai perecer. E o missionário, depois ele é solto, ele vai e enterra a família dele, porque ele não renega a Cristo. Talvez naquele momento ali de decisão, ele teve uma conversa franca com Cristo e falou: ó, eu te servi durante 30 anos, salva a minha família. Vamos conversar, vamos acertar isso, não envolva a minha família. Certo? Mas, no final das contas, Deus fala: eu quero que você sacrifique a sua família. Eu quero que você confie a mim e a sua família. Eu quero que você permaneça fiel. E aí, um missionário que é obediente, nessa história que eu estou falando, depois que ele é solto, ele vai enterrar a família dele, porque ele não negou a Cristo. E a família dele pereceu. Às vezes Deus dá umas ordens muito difíceis de obedecer. Mas é melhor você obedecer. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então era isso, né, meus irmãos, que eu queria passar. Nós estamos num tempo muito difícil. Para a igreja aqui no Brasil foi fácil até agora. Mas e se a gente for perseguido igual os crentes lá na China? Deve ter quase que um Brasil inteiro, umas 200 mil pessoas escondidas lá na China, fingindo que são pessoas normais, mas depois elas se escondem e fazem os cultos e elas são crentes. E aí, às vezes, um daqueles lá é pego e fala, o soldado lá pega e fala para ele: olha, eu tenho você, e se você não falar onde é que estão os outros, eu vou matar você, eu vou te torturar. E aí quando ele vê que a tortura não está dando certo, talvez ele fale assim: olha, entendi, com você eu não vou conseguir nada, mas se você não entregar os seus irmãos da sua igreja, eu tenho a sua família, eu vou torturar os seus filhos aqui na sua frente. É melhor você começar a falar. Então hoje, nos dias de hoje, essas coisas acontecem. E todo mundo acha que a China é uma mil maravilha, né? Mas no submundo as coisas são diferentes. E lá não tem liberdade, né? E em muitos lugares do mundo é assim. E agora o Brasil está entrando nessa, né? Então, a gente falou, ensinado, né? Cada um veja o que vai fazer. Eu espero que isso tudo passe, porque eu não quero ver essas coisas. Mas, do jeito que está, né? Está indo para esse caminho, né? Já começou, né? Então, o ensinamento é esse aqui. Vocês viram a do índio lá? Não, sim. Sim. Não precisa ler. São notícias do dia a dia. Não cometeu crime nenhum e eles fizeram o índio estar preso e se retratar com o Supremo e com o governo. Não precisa nem comentar, que todo mundo está bem informado, né? A internet está aí, todo mundo sabe. E é pastor. Que não é brincadeira. O índio. Que não é brincadeira, né? Então, assim, minha responsabilidade
é falar o que é o certo. Se é difícil ou não, se você vai cumprir ou não, não é minha responsabilidade. Eu só falei o que está escrito aqui. Aí agora é com você, né? Então vamos orar, então, para encerrar o culto dessa manhã. Meu primo aqui, querido, aqui, mesma genética, apesar de querer branco, eu sou mais escurinho, né? O pai dele é irmão do meu pai e a mãe dele é irmã da minha mãe, né? É primo irmão. É, primo e irmão. Então, dê-nos a honra, faça uma oração para encerrar o culto nessa manhã. Pai, nós mais uma vez agradecemos a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém. Até então, ó Pai, o Senhor tem nos livrado das perseguições, mas entendemos que existe um segmento, que existe um caminho que o Senhor quer que nós tenhamos. E estamos aqui, Pai, procurando aprender mais daquilo que o Senhor tem planejado e preparado para a gente. Assim como é o teu mandamento, amar sobre todas as coisas, e primeiramente o Senhor, e quão difícil é matar a nossa carne, sacrificar o nosso eu, mas buscamos em Ti o entendimento e o aprendizado de seguir os Teus passos, obedecer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Abra o nosso entendimento para que possamos absorver e praticar aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Leve-nos em paz, guarda-nos naqueles projetos que temos, que sejam aprovados primeiramente pelo Senhor. Tudo isso aqui em qualquer lugar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, assim, nós estamos despedidos. Temos essa condição de segurança, a condição